Olá, amigos. Estamos acompanhando, tentando entender o que está acontecendo com o Poder Judiciário brasileiro e vamos falar para poder trazer informações sobre o direito constitucional, os mandamentos constitucionais que garantem a qualquer cidadão brasileiro o acesso à justiça, com direito à ampla defesa e contraditório. E vou usar como exemplo esse julgamento que está acontecendo, deve encerrar na semana que vem, se ninguém pedir vistas, do presidente Bolsonaro e sua equipe. Estamos acompanhando uma série de coisas que nunca aconteceram no Brasil. Suspensão de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, pessoas do alto escalão do governo, do Poder Judiciário brasileiro, suspensão de vistos deles e dos seus familiares, também a Lei Magnitsky, que proíbe empresas americanas de fazer qualquer tipo de negócio com a pessoa do Alexandre de Moraes, que ocupa o cargo de ministro do Supremo, que teria, segundo dizem as notícias, teria atentado contra os direitos humanos, não observando as regras de tratados internacionais, onde o Brasil é signatário. Essa é a principal causa dessa lei Magnitsky, proibir as empresas americanas, veja bem, não é contra o governo brasileiro, proibido de fazer negócios com Alexandre de Moraes. Também essa questão da taxação, uma medida impositiva que o governo brasileiro não fez a diplomacia para poder tentar reduzir essa taxa de juros para a exportação de produtos brasileiros. Então a gente não sabe bem o que vai acontecer com isso, Obviamente, sempre quem paga a conta dos erros, dos acertos dos governantes que passam, o país fica, essas pessoas passam, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o povo, nós pagamos a conta, porque tudo que acontecer vem do imposto que nós pagamos. Sabemos que o governo não tem riqueza. A riqueza que os dinheiros que o governo vem se utilizando, vem do pagamento dos impostos que nós entregamos ao governo, através do nosso dia a dia. Então é isso. O presidente Bolsonaro está sendo julgado. Muitos dizem que antecipadamente ele já foi condenado, ele e a sua turma. As pressões externas estão acontecendo, principalmente do governo americano, de parte da mídia internacional. E realmente a gente percebe que, assim quanto contra os manifestantes do 8 de janeiro, que ficaram acampados nos quartéis, depois foram para a praça no quartel do QG do Exército, depois foram para a praça ali da esplanada dos ministérios, e também contra o pessoal da linha mais próxima do Bolsonaro. Assim, isso é um fato. O Supremo não garante ampla defesa, apesar de dizer que garante, não garante. Eu advoguei para vários clientes que foram presos no 8 de janeiro, presos em flagrante por ordem do ministro, sem dar a eles a ciência de que estavam presos. Eles só foram descobrir que estavam realmente presos em flagrante 3 dias depois. E o acesso aos autos é limitado. No mundo de processo judicial eletrônico, os advogados só têm acesso às provas, ao processo, muito tempo depois. Inclusive, o processo ele começa a correr, a tramitar em meio físico. No mundo de hoje, tudo digital, onde a justiça tenta fomentar o acesso ao processo judicial, a que seja 100% digital, a Corte Suprema, na minha opinião, não deveria ser assim tratada, porque ali é uma corte constitucional, ali não deveria ser a última instância, mas assim, ele não dá acesso aos autos. Nesse julgamento ficou claro que 1 dia, 2 dias antes da oitiva das testemunhas é que os advogados tiveram acesso às provas, e até hoje tem provas que eles dizem que não receberam. E tem provas que são usadas pela defesa que não constam do processo. Gente, o que não está no processo não existe. Ninguém pode usar um fato, um detalhe, uma situação que não esteja no processo, nem para acusar, nem para defender. O que dizem no mundo jurídico, aquilo que não está no processo, não está no mundo. Mas vamos lá. Assim como aconteceu no julgamento do Luiz Inácio, não era presidente, foi julgado pelo juiz Moro. Condenado, ele recorreu, o TRF4 manteve condenação e aumentou a pena. Então o STJ concordou
manteve condenação, o STF também. Só depois disso que ele foi preso. Mas ele teve o direito ao duplo grau de jurisdição, como qualquer cidadão tem que ter. Mas essa turma agora do 8 de janeiro e do Bolsonaro não teve, porque eles estão sendo julgados pelo Supremo, que só deveria julgar aqueles que detêm o foro privilegiado por prerrogativa de função. Ali ninguém exerce função que dê a eles a prerrogativa de ser julgado pela Corte Suprema. Então por que eles estão sendo julgados ali? Muitos, em que pese ser matéria vencida, porque os ministros deliberaram isso no pleno, ninguém teve direito ao duplo grau de jurisdição. O presidente Bolsonaro não exerce função pública que dê a ele esse direito, porque ele está sendo julgado pelo Supremo. Então, de pleno, de início, já está errado. O Supremo não teria que julgar essas pessoas, na minha avaliação, e na avaliação de um sem número de juristas, mas está. O ministro relator, ele é o inquisidor. Ele segue os modelos dos tribunais da Santa Inquisição, porque no modelo, na fase inicial do processo, do procedimento criminal, é inquisitorial, não tem defesa, porque ninguém estaria sendo acusado. Então não se pode defender na primeira fase porque não tem acusação. Esse é o modelo inicial da primeira fase do processo. Na segunda fase, após a denúncia, entra o modelo acusatório, onde o titular da ação penal é o Ministério Público. E nós, todos, qualquer cidadão tem direito a se defender. Isso não está sendo garantido a todos. Então, esse é um dos grandes argumentos da defesa, falta de acesso às provas. O julgamento poderia ser entendido como nulo, porque realmente, na teoria da árvore envenenada, na teoria dos frutos podres, aquilo que é de vir após uma prova ilícita ou de um fato ilegal não pode ser validado. Então, o processo tem que ser ilegal, tem que ser anulado. Esse processo, na verdade, deveria ter corrido no primeiro grau, como foi Luiz Inácio. Então, nada mais justo que esse processo, que a corte se julgue impedida antes tarde do que nunca e termine que o processo desse para o primeiro grau. Não é demérito nenhum, é o mais bonito. Todo mundo vai ter direito ao duplo grau de jurisdição, todo mundo tem direito ao recurso. Ninguém pode ser preso antes disso. E Bolsonaro e sua turma parece, ao que tudo indica, se a corte não ceder às pressões políticas, internas e externas, eles serão condenados, mesmo que não tenha prova contra todos. É golpe? No golpe não houve, Bolsonaro não deu a ordem, tem gente que reclama claramente em prova, em vídeo, que reclamam até dele não ter dado a ordem para a tomada do poder. Então, o golpe, na visão, para ele, não teria iniciado, em que pese outras pessoas tenham se movimentado na tentativa de tomar o poder, impedir que o presidente Lula tomasse posse, ou que, depois de tomado, fosse retirado. Outras pessoas poderiam querer, mas eu não entendo que Bolsonaro participou disso ativamente dando a ordem. Mas ok, isso é um entendimento, tem que analisar o cônjuge no probatório, mas o fato é o seguinte: a condenação deve sair caso nenhum ministro peça vistas na semana que vem. Ou vão ser condenados todos, ou vão ceder às pressões externas e fazer o que ninguém sabe o que. Realmente será uma surpresa para todos se for condenado ou se for absolvido. Condenado porque o processo já tramita cheio de defeitos, cheio de vícios. E as defesas muito bem apontaram muitos vícios desse processo. Todos os defensores, todos os advogados foram muito bem até agora apontando as falhas desse processo. A falta de acesso à justiça, a falta de acesso às provas, a falta de acesso ao processo, provas que não foram validadas e provas que foram validadas sem dar conhecimento à defesa. Então, uma série de detalhes que agora serão avaliados. Semana que vem recomeça tudo. Dizem que na próxima quinta-feira será finalizado. Vamos ver o que acontece. Com política ou sem política? Com pressão externa ou sem pressão externa? É isso aí. Quem gostou, curte, compartilha, conta para os amigos. Comenta, manda para a gente comentário nos pautes. É isso aí. Até breve para a gente falar sobre isso, o que vai acontecer de novo.